Eu queria pedir para que você fechasse os seus olhos agora, antes da gente meditar na palavra do Senhor, que você curvasse a sua cabeça agora de olhos fechados, e um momento só você e Deus. Como o pastor falou, nós vamos meditar na palavra hoje, e o tema dessa mensagem é como adorar ao Rei. Como que nós temos que dedicar a nossa vida, como que devemos estabelecer as nossas prioridades, como que devemos adorar isso, e qual que é a expectativa de Deus sobre nossa adoração. E quando eu peço para que você feche os olhos, é para que você analise o quanto você tem dedicado o seu tempo em pensar: Deus, o que tu esperas da minha adoração? Porque Ele é digno de receber todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Ele é o Deus fiel, Ele é o Deus Emanuel, Ele é o Deus conosco. Ele é o Deus que criou os céus e a terra. Ele é o Deus que a natureza reflete a sua glória. Ele é o Deus que nomeou todas as estrelas. É o Deus que te chama pelo nome, mesmo antes de você ser formado no ventre da sua mãe. Ele já conhecia todos os seus dias. Ele é o Deus que conhece cada fio de cabelo que está na sua cabeça. Ele é o Deus que conhece não somente o seu passado, o seu presente, mas também conhece o seu futuro. Ele é o Deus que nunca perdeu o controle, é um Deus que não sofre quando a economia está ruim, mas é um Deus também que não muda a sua essência quando a economia está boa. É um Deus que não sofre quando a bolsa quebra ou quando o dólar sobe. É um Deus que não depende da nossa situação financeira. É um Deus que governa na eternidade. É um Deus que conhece cada um de vocês. É um Deus que cuida dos seus filhos. É um Deus que estabeleceu um propósito desde o firmamento, desde a fundação da terra. É um Deus que estabelece tudo aquilo que Ele deseja. A Bíblia diz que no poder da sua palavra todas as coisas são criadas. É um Deus que muda a sua situação num abrir e fechar de olhos. É um Deus que diz: não se preocupe com o seu amanhã, basta cada dia o seu mal. É um Deus que te pede nessa noite de domingo que você dedique a Ele toda a sua energia, todas as suas forças, e Ele te diz: não se preocupe com o amanhã, porque o teu amanhã está no meu controle. Eu sou o teu pai, eu sou aquele que te ama, eu sou aquele que entreguei a vida do meu filho por você, para morrer pelos teus pecados, para restaurar a tua saúde física, para que você pudesse ter vida e vida em abundância. Eu sou um Deus que cuida dos seus negócios, eu sou o Deus que abre portas, eu sou o Deus que fecha portas. Eu sou um Deus onipresente, onipotente e onisciente. Não existe nada impossível para esse Deus. Por isso que nós nessa noite adoramos a Ele. É por isso que nessa noite nós levantamos as nossas mãos e aplaudimos esse Jesus, que é o nome que está acima de todo nome. Aplauda o nome de Jesus com todas as suas forças, como se hoje fosse o seu último dia. Libera o seu melhor som, porque Ele é digno de receber o seu louvor, a sua adoração, como se hoje fosse o seu último dia. Entrega a esse Deus que te entregou tudo. Nós não podemos entregar pouca coisa para um Deus que nos entregou tudo. Ele entregou tudo por você. Por isso não podemos entregar a Ele pouca coisa. Deus abençoe a vida de cada um. O meu nome é Cleiton. Sou pastor na Lagoinha Orlando, pastor junto na Lagoinha Global. E a última vez e primeira e única que eu estive aqui em Belém do Pará foi em 1999, quando eu tinha 16 anos. Aí você faz uma matemática avançada para descobrir quantos anos eu tenho. Em 99, quando eu tinha 16 anos, participei de um campeonato brasileiro de natação aqui em Belém do Pará. Fui atleta de natação profissional por 11 anos. Fui campeão brasileiro naquela época aqui em Belém. E integrei a seleção brasileira durante 6 anos, 6 últimos anos da minha carreira. Integrei a seleção brasileira, uma geração depois do Gustavo Borges e do Xuxa. Competi com eles também, né? Quem é da minha geração vai saber quem são. Se você nasceu depois dos anos 2000, me desculpa, procura no Google que você vai descobrir quem são.
E estou muito feliz de estar aqui hoje de volta, num cenário muito melhor, agora adorando ao Senhor aqui nessa casa. Feliz, eu estou lá em Orlando, mas veja aquilo que Deus tem feito nessa igreja, acompanhe as postagens, daquilo que Deus tem feito através da vida do pastor Maxwell, conquistando não só essa cidade, mas esse estado para Jesus, amém? A igreja não para e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, amém? Deus abençoe. No nosso culto de virada do ano, teve um preletor lá norte-americano e ele contou uma história que mexeu muito comigo. E a história que ele contou é que de um homem, um pregador muito conhecido nos Estados Unidos na década de 90, ele teve uma queda. Ele caiu em alguns golpes que ele aplicou no mercado financeiro. E ele então foi preso por corrupção. Lá as pessoas vão presas por corrupção, viu, gente? Ele está até hoje preso. E aí ele foi visitar esse grande pregador na cadeia, porque era um cara, um avivalista da década de 90, que movimentou os Estados Unidos, levou tantas pessoas para Jesus. E esse homem que estava com a gente lá, também um pregador conhecido na virada do ano passado, ele estava indignado. Ele falou: como pode alguém que manifestou a glória de Deus de uma forma tão intensa, alguém que viveu o poder do Evangelho, testemunhou curas, milagres e maravilhas, como pode um homem desse simplesmente aplicar um golpe desse e hoje está preso? Eles que eram amigos, ele foi visitá-lo na cadeia, e ali numa visita ele fez uma pergunta que não saía da cabeça dele. Ele falou: meu irmão, deixa eu te perguntar uma coisa, quando foi que você deixou de amar Jesus? Olha aqui para mim. Esse homem respondeu para ele assim: nunca deixei de amar Jesus, mas eu perdi o temor do Senhor. Nunca deixei de amar a Deus, mas eu perdi o temor. E é por isso que quando a gente fala em como adorar ao Rei, a gente tem que se perguntar como está o nosso temor. Isaías vai falar que Jesus, ele era dirigido pelo espírito de sabedoria, pelo espírito de entendimento, espírito de ousadia e o espírito de temor. Mas Isaías escreve: mas ele se deleitava, ele era dirigido pelo espírito de temor a Deus. Por isso eu pergunto para você: como é que está o seu temor a Deus nessa noite? Eu começo com essa reflexão e nós vamos ler um texto da palavra de Deus. Quantos amam a Bíblia? Diga amém. Diga glória a Deus. Gente, estou muito animado de estar aqui, hein? Vamos lá, 2 Samuel, capítulo 6, versículos 2 e 3. A gente vai ler um texto da palavra, como diz o pastor André, que aliás deixa um abraço para vocês. Falei que vinha aqui, ele ficou muito feliz, falou: manda um abraço, um beijo para o pastor Maxwell, toda a sua igreja. Trago um beijo também da minha esposa. Sou casado com a Marcela há 17 anos. Tenho 2 filhas, uma de 8 e uma de 10 anos, a Caterina e a Sofia. Estão em casa em Orlando, orem por mim. Como disse o pastor Maxwell, a gente sem as nossas mulheres, a gente está perdido, está na roça. Eu já sei que ela vai olhar e vai falar: não acredito que você foi com essa roupa. Mas eu não liguei para ela antes, né? Eu peguei o que tinha na mala, estou viajando desde semana passada. 2 Samuel capítulo 6, versículo 2 e 3 diz assim: e levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo para Baalim de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E aí a partir do versículo 5 até o 11 diz assim: e Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas, e com saltérios, e com tamborins, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela. Por quê? Porque os bois a deixaram pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência.
e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi ficou muito triste, porque o Senhor abriu rotura em Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até os dias de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis retirar para junto de si a arca do Senhor, a cidade de Davi. Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom o giteu. E a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom o giteu por 3 meses, diga 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e toda a sua casa. Aleluia. Agora pensa nesse cenário aqui comigo, olha aqui para mim. A Bíblia está dizendo que Davi, ele então estava nesse momento da história, trazendo a capital de Israel de volta para Jerusalém. E quando ele traz nesse momento histórico a capital de volta para Jerusalém, ele fala assim: vamos trazer a arca de Deus de volta para a capital. Porque a arca de Deus no Antigo Testamento representava a presença de Deus. E ele falou: já que a capital do povo vai ser Jerusalém novamente, vamos lá na casa de Abinadab, onde a Bíblia diz que a arca estava por 20 anos, diga 20 anos. E ele vai lá então e pega a arca. Olha só, se liga no mistério. Ele pega a arca, ele vai lá com todos os homens, o louvor, a banda estava junto, o pessoal do louvor, olha, estava aqui, ó, estava junto com Davi, fazendo uma festa, celebrando a volta da presença de Deus para Jerusalém. Só que no meio do caminho, aconteceu esse cenário. A Bíblia vai dizer que Uzá, os bois tropeçaram, e Uzá foi ajudar. Uzá foi ajudar, só que ele segura na arca, e ao tocar na arca, a Bíblia diz que Deus não curtiu a ideia. Deus não gosta da ideia e matou Uzá imediatamente. Uzá morreu. Imagina, o culto pegando fogo. Todo mundo chorando, adorando a Deus. A banda aqui, igual essa banda daqui, ó, linda, tocando. Galera, todo mundo curtindo. E aí tá todo mundo rodopiando, canela de fogo. E de repente alguém morre no meio do culto. Imagina como é que fica o clima. Igual o de vocês aqui, ó. Ninguém nem pisca. Foi isso que aconteceu. Naquele momento a Bíblia diz que Davi ficou muito triste. Porque ele pensou: eu estou fazendo a coisa certa. Eu estou levando a presença de Deus de volta para Jerusalém, que vai ser a capital do reino. A arca que representa a presença de Deus. O que será que eu estou fazendo de errado? Quando nós levantamos a pergunta nessa noite: como adorar ao rei? Nós temos que entender que o como, ele deve ser respondido com uma metodologia, com uma forma, como um meio que nós, você e eu, adoramos a esse rei. E nesse caso aqui, o meio pelo qual eles estavam adorando ao rei, a Bíblia diz que Deus não aprovou. Ele não aprovou ao ponto de matar Uzá. E eu entendo a Bíblia diz que Davi ficou indignado. No original essa palavra, ele se contristou, ele ficou triste. Ela pode ser traduzida como uma indignação. Davi, ele ficou sem entender. Ele se culpava. Ele falou: será que eu errei? Uzá, filho de Abinadab, morreu. E aí a Bíblia diz que Davi, ele decide ir até a casa de Obed-edom. Ele fala assim: não quero mais essa arca perto de mim. Imagina só, não quero mais. Ele estava andando no meio do caminho para Jerusalém, olhou para um lado, olhou para o outro, viu uma casinha no meio do nada, falou: vou lá deixar essa arca. Agora, imagina isso. E eu te levanto essa pergunta: como você tem adorado ao rei? Como? Qual a sua constância? Você adora a Deus só quando você vem à igreja no domingo? Ou você adora a Deus todos os dias na sua casa? Eu te pergunto, como está a sua vida de devocional?
quando nós apresentamos um jejum de 100 dias, como que seu coração fica? Você fica animado ou você já fica pensando, meu Deus, o café eu não vou tirar porque eu não consigo viver sem. Açúcar, tá mais difícil ainda, gente. Vou tirar uma refeição, não, mas vou ficar tonto durante o dia. Tem gente que no jejum vai fazer 100 dias de indo para academia, porque não vai nunca. Fala, agora eu vou, 100 dias. Como diz o pastor Maxwell, jejum não é dieta, hein? Então não vale ficar sem comer, não vale fazer jejum para emagrecer. E jejum é para a gente buscar, é um como. Você fica animado quando a igreja traz essas propostas? Quando o pastor Maxwell vem e fala assim, olha, nós estamos levantando valor para ajudar um irmão a reformar a casa, para reformar o Kids. Como é que fica o seu coração? Você fica assim, se eu ganhasse mais dinheiro eu ajudava. Vai. Não é verdade? Só que o salário é fruto. O que você faz aqui é lançar semente. O fruto vem depois. Primeiro você lança a semente, depois você recolhe o fruto. Então quando você tem uma mentalidade de esperar você receber, para depois você participar, Deus só dá semente ao que semeia. Então a sua forma de adorar a Deus é lançar sua semente antes de ver o fruto. Hashtag fica a dica. Vou contar um testemunho bem rápido aqui, agora mexeu comigo aqui. Eu fui pregar na Matriz recentemente, pastor. Aí teve um irmão que foi buscar a gente no aeroporto. Aí ele foi me pegar no aeroporto, eu entrei no carro, cheiro de carro novo, quem gosta? Parece cheiro do céu, aleluia, carro novo. Eu entrei no céu, quem quer glorifica. Eu entrei no carro e falei, meu Deus, irmão de carro novo, veio me buscar, glória a Deus, aleluia. Aí entrei no carro, só que o vidro não tinha uma película de insufilme, aquele sol que vem aqui, ó. Tem 2 sols no meu olho, assim. Aí eu falei, deve ser carro alugado. Falei para minha esposa, falei, vou perguntar ela, Cleiton, você nem conhece o moço? Aí eu falei, tá bom, eu deixo para perder a noção só no segundo dia. Então, terça-feira quando eu voltar, já vou estar mais sem noção aqui. Mas no primeiro dia eu fiquei bonzinho lá com o moço. Aí eu falei, moço, o que você trabalha? Ele falou, não, sou corretor de imóveis. Eu falei, como é que tá os negócios? Ele falou, pastor, tá difícil, né, desde que o novo governo assumiu. A taxa de juros aumentou. E faz muito tempo que eu estou com muito contrato pendente. E não resolve. Aí na minha cabeça eu estou assim, eu acho que esse carro é alugado. O irmão tá numa pindaíba desgraçada. Aí eu pensei, tomara que a igreja que tenha alugado. Aí eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte, deixei a noção no hotel e entrei no carro. Eu entrei no carro, bom dia, esse carro é alugado? Ele falou, pastor, é alugado. Aí eu falei, foi a igreja que alugou? Aí a resposta que eu não queria ouvir, ele falou, não, fui eu. Aí eu já estava assim, será que eu peço o Pix dele, o que eu faço? Aí eu, para piorar, eu falei, quanto que você pagou no aluguel? Ele falou, pastor, não, fala aí, irmão. Aí ele falou, aluguei por 3 dias, R$1.000. Eu falei, Jesus amado, quase fiz o sinal da cruz. Eu falei, meu Deus. Aí eu falei assim, eu falei, amém, irmão. Aí a gente que é pastor, né? A gente lança aquelas frases de efeito, Deus vai te honrar. Mas deixa eu te falar, a Bíblia diz que as nossas palavras são sementes. E ele recebeu aquela palavra, ele falou, amém, pastor, eu recebo. Aí escuta, eu falei, mas irmão, você tinha dinheiro para pagar? Ele falou, não, eu passei o cartão de crédito. É igual, lembra quando você dava cheque fé datado? Então ele fez isso, ele passou o cartão. Aí, só que a fatura vem, né? Aí, beleza. Aí na sexta-feira ele foi pegar a gente. Cheguei na quarta, perdi a noção na quinta, na sexta ele foi buscar a gente. Aí ele já estava com um brilho no olhar, pastor. Aí eu já entrei no carro, já fiquei todo arrepiado, como diz o Vitor Hugo. Aí eu entrei no carro, falei, oi, irmão, tudo bem? E tudo bem, pastor, sorrindo. Falei, tá vindo testemunho. Aí ele falou assim, pastor, acabei de vir do cartório. Eu falei, pode me contar que pode vir quente que eu estou fervendo. Estou facinho hoje para receber um testemunho, vai. Aí ele falou, pastor, tinha um negócio, um apartamento que já estava há mais de ano com o contrato pendente. E está aqui, ele pegou a pastinha do cartório, acabei de voltar do cartório. Eu falei, irmão, em nome de Jesus, me conta quanto é que foi a sua comissão. Ele falou, pastor, eu lancei a semente do carro por R$1.000 e a minha comissão foi
R$ 30.000. Se você recebe nisso nessa noite, eu quero declarar que mesmo quando você não tem, a semente que você lança nessa casa, a Bíblia diz que Deus, Ele faz a semente frutificar a 30, a 60 e a 100 por um. Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. E eu falei para ele: irmão, onde eu for, eu vou contar o seu testemunho, porque me encorajou. Porque a gente fica fazendo conta de papel de padaria. O irmão teve mais fé do que eu. Ele contribuiu, pastor, e Deus honrou a vida dele. Irmão, quando você tiver um testemunho financeiro, corre para o pastor e conta. Fala: pastor, eu entreguei aqui no domingo isso, e Deus me honrou essa semana. Porque isso fortalece a fé dos irmãos, encoraja. Porque Deus, Ele dá semente para quem semeia. Deus, Ele faz com que você transborde na vida de pessoas. Deus, Ele vai fazer isso na sua vida. Se você recebe, levante a sua mão e dá glória a Deus aí. Aleluia! Então, como é que é a sua vida na adoração a Deus? É uma vida constante? É uma vida quente quando você busca o Senhor? A Bíblia diz que a arca do Senhor no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Dentro dela você tinha os 10 mandamentos. Você tinha um pote com maná, a vara de Arão. E a tampa, ela tinha em cima dela 2 querubins com as suas asas que se tocavam. E representava essa presença de Deus. Só que deixa eu te falar, a Bíblia diz que essa arca estava na casa de Abinadab por quanto tempo? Que eu pedi para vocês repetirem, vocês lembram? 20 anos. E a Bíblia diz que nada aconteceu na casa de Abinadab. A presença de Deus estava lá há 20 anos e nada mudou. Isso mostra para mim e para você que muitas vezes a gente está na igreja há 5, 10, 15, 20, 30 anos, mas a gente vem para a igreja e vem como uma rotina, que faz parte, é uma rotina. Nós estamos aqui na igreja, mas a gente não vem com aquela expectativa, com a presença de Deus dentro de nós, falando: Senhor, o que o Senhor vai falar comigo hoje? O que o Senhor vai transformar na minha vida? Abinadab se acostumou com a presença de Deus. E a Bíblia diz que a arca ficou 20 anos lá, e nada mudava. Nada mudava. Nada mudou na vida dele, nada mudou na vida dos filhos dele. E ele teve a arca da aliança, a presença de Deus dentro da casa dele, por 20 anos, e nada mudou, porque ele tratava de uma forma irrelevante. A adoração ao rei de Abinadab era uma: tá bom, vou para a igreja, mais um domingo, mais uma semana, e nada aconteceu. Tem um dado nos Estados Unidos que eu vi esse ano, que desde 2023, cerca de 40 milhões de norte-americanos abandonaram a sua fé. Isso significa 12% da população. Sabe por quê? Falta de temor. Falta de temor. Eles vão para a igreja somente na Páscoa e no Natal, para cumprir um ritual, porque são datas comemorativas cristãs. Continente europeu, no norte da Europa, da Escandinávia, tem alguns países que foram celeiros de missionários, como por exemplo a Suécia. Você sabia que a história da Assembleia de Deus começou na Suécia? 2 suecos que vieram parar aqui. Vai ver hoje como é que está a Suécia. Dentro das igrejas eles não falam nem mais o nome de Jesus. Eles falam só Deus, porque é mais fácil para evangelizar, segundo eles. Um país que espalhou o evangelho nas nações. E você acha que isso não pode acontecer com você? Mas diga assim: comigo não. Comigo não, porque eu vou adorar o rei. Fala isso: eu vou adorar o rei. Eu sei que quando o tempo passa, a nossa expectativa com Deus, a gente vai se acostumando. Eu lembro quando minha filha era pequena, e a minha filha mais nova de 8 anos, a Sofia, faz isso até hoje. Quando eu viajo, eu estou agora há 1 semana fora, eu vou voltar só sexta-feira para Orlando.
Quando eu chego em casa, e toda vez que ela faz isso, o Espírito Santo fala comigo. Porque eu chego em casa, pastor, eu abro a porta, ela vem correndo e ela fala: papai. E toda vez o Espírito Santo fala comigo assim: você está tendo essa reação de filho quando você entra na presença do seu papai. Da gente entrar e quando a gente sente a presença de Deus, a gente fala: papai, tu estás aqui comigo. Será que quando você está aqui reunido na comunhão dos santos, aqui com os irmãos, será que quando você sente a presença de Deus, você volta e fala: papai? Porque Deus está aqui. E não pode ser normal a gente estar diante daquele que criou os céus e a terra. Mas Davi, ele decide fazer isso. Ele tinha a noção de que a presença de Deus era importante. Ele chama 30 mil homens. E de repente, ele vai na casa de Abinadab, leva essa arca, mas ele comete um erro. Como a gente leu, a Bíblia vai dizer que eles transportaram a arca em um carro novo. Eles colocaram, de repente, com a maior das boas intenções, pegaram um carro novo e colocaram a arca em cima. E eu quero falar sobre metodologia, sobre método, em como adorar a Deus. A Bíblia diz que eles usaram, esse foi o método que eles usaram. Pegaram a arca e colocaram em cima de um carro novo. Eles estavam andando, esse carro tropeça, Uzá tenta segurar e ele morre. Essa é a história. Mas a Bíblia diz em Números capítulo 7, versículo 9 o seguinte: mas aos coatitas Moisés não deu nada, pois eles deveriam carregar nos ombros os objetos sagrados pelos quais eles eram responsáveis. A Bíblia deu uma ordem para Moisés: olha, você pode transportar tudo, mas os objetos sagrados, inclusive a arca, os sacerdotes têm que carregar no ombro. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso significa? A presença de Deus hoje que habita em você, habita dentro de você. E você não pode substituir a sua adoração pessoal por um prédio. Você não pode substituir a tua adoração pessoal por um dia. Você não pode substituir aquilo que você carrega na vida de uma pessoa. Deus está dizendo: não coloque nada entre mim e você. Você precisa se dedicar. É a sua entrega, é aquilo que você faz, porque eu escolhi habitar dentro de você. Eu não habito em templo feito por mãos de homens. Deixa eu te falar que você não vem para a igreja para buscar Deus, você traz Deus contigo para a igreja. Quando você vai embora, esse prédio fica vazio, porque a presença de Deus habita em você. Quando você entra na sua casa, Deus está na sua casa. Quando você vai para o teu trabalho, Deus está no seu trabalho, porque Ele escolheu habitar em você. Olha, aplaude o nome de Jesus. Não coloque nada, não existe barreira, o véu foi rasgado. Eles tentaram colocar algo para carregar a presença, e Deus fala: meu lindo, é para carregar em você. Não coloca sobre a vida do seu pastor, não, é sua responsabilidade. Não coloca sobre a vida do louvor: não, esse louvor hoje eu não senti a presença de Deus. É porque Deus não está em você, você que esqueceu de trazer Ele. Você não vem para a igreja orar, você vem para a igreja orando. Porque a Bíblia fala: orai sem cessar. Quando foi que você parou de orar? Como adorar ao Rei? A gente não pode. Quem é casado aqui? Levanta a mão. Aqui, deixa eu te falar. Tenta colocar uma metodologia para dizer que você ama a sua mulher. Dá um presente para ela todo dia, uma joia todo dia. Mulheres, quem gostaria? Vai, vamos lá, uma joia, um carro, vocês iam ficar felizes? E se ele não te tratasse bem? Falasse mal, fosse grosso com você? Te dá um presente todo dia, mas é grosso com você, te maltrata, te abusa. Adianta? Deus, Ele está perguntando para você: você me ama? Aí você fala: Deus, eu vou para a igreja todo dia. Ele falou: você não está me entendendo.
Você me ama? Deus, eu entrego meus dízimos e as minhas ofertas. Deus está te perguntando, você me ama? Ele não está perguntando o que você está fazendo por Ele. Ele está perguntando quem você está sendo com Ele. Eu já estou quase terminando. E aí, gente, a Bíblia diz que Davi vai até a casa de Obed-edom. Diga, Obed-edom. Uzá tinha acabado de morrer. Aí ele bate na porta da casa de Obed-edom. E aqui a gente vai entrar numa parte de ficção. A gente vai apimentar essa história. Chega lá e chega com uma caixa. A arca era uma caixa. Ele bate. Obed-edom está de pijama, camisa de vereador. Estava lá domingo à tarde, aquele soninho entre um culto e outro, aleluia, é tão bom, né, gente? O sono de domingo à tarde, meu Deus do céu. É o único dia que eu consigo tirar um cochilo à tarde, é domingo, entre os cultos. Meu Deus, mas é aquele sono profundo, eu vou até o terceiro céu e volto. Meu Deus, ele estava lá, o Obed-edom vem, com aquela cara de sono. Na hora que ele abre a porta, é o rei Davi. Ele fala, meu Deus, o rei na minha casa? Aí o rei fala, Obed-edom, sim senhor, tem um presente para você. Essa caixa aqui, ó. O moço acabou de encostar nela e morreu. Eu estou com medo de continuar levando ela, então eu vou deixar na tua casa. Que presente legal, né? Daqui a pouco vem a mulher de Obed-edom lá de dentro. Obed! Os dois estavam vendo uma crise no relacionamento. Quem é essa hora? É algum amigo seu de novo? Já falei que eu não quero ninguém em casa. Aí o Obed fala, calma mulher, é o rei Davi. Que é? No mínimo você não está pagando imposto, né? Para o rei vir aqui à tua casa? É, você é assim mesmo. Não, é que ele quer deixar uma caixa aqui, né? É o rei, eu não posso falar não. E essa caixa aqui, ó, vamos deixá-la aqui no canto da sala. É a arca da aliança, é a presença de Deus. Mas assim, o moço lá Uzá, o sacerdote, filho do sacerdote, encostou e morreu. Aí a mulher de Obed-edom falou, você está maluco, homem? O menino acabou de morrer. E se as nossas crianças encostam nisso daí? Isso é perigoso. Como é que falou? Mas eu não posso falar não. Não, então coloca isso aí escondido para as crianças não tocar. Esconde isso daí. E a Bíblia diz que essa arca, ela fica quanto tempo na casa de Obed-edom? 3 meses. E aqui você vai vir comigo, entra na história, presta atenção, eu estou quase acabando. Então segura a vontade de ir no banheiro, a desatenção e esquece o celular agora. Aí a Bíblia diz que ficou lá. E a gente vai continuar imaginando o que aconteceu. Eles foram dormir, o casamento lá não estava aquelas coisas, os meninos doentes, com febre, o adolescente estava meio desviado, os queridos amigos da escola, endemoniado, foram dormir. De repente, agora o piano vem junto comigo. De repente Obed-edom acorda 2 da manhã. Acorda 2 da manhã pensando em como que ele ia pagar as contas da semana. E ele não sabia mais o que fazer. Mas de repente ele ouve um som de uma música que vinha da sala. E ele caminha até a sala para ver o que estava acontecendo. E quanto mais ele se aproxima da sala, aquele som aumenta. E ele começa a se aproximar e ele vê ali na arca uma luz saindo daquela arca. E de repente ele entende que aquela arca representa a presença de Deus. E naquele momento Obed-edom, ele não sabia mais o que fazer. Mas ao ouvir aquela música, ao ouvir aquele som, ele não consegue fazer nada a não ser se ajoelhar. E ele se coloca ali diante daquela arca, ele fecha os seus olhos e ele começa adiante da presença de Deus. Ele esquece das dívidas, ele esquece do problema no casamento, esquece os problemas com os filhos. Ele começa simplesmente a adorar a presença de Deus que estava ali na sua casa. Ele se coloca de joelho, ele começa a chorar, ele não entende o porquê, mas a presença era tão forte que vinha daquela arca, ele não podia conter o choro.
choro, ele não podia conter as lágrimas. Ele começou então a glorificar o nome do Senhor, ele começou a engrandecer a presença do Deus, o Senhor dos exércitos, aquele que nunca perdeu uma batalha. E ele começa a orar, e ele começa a orar em voz alta. De repente a sua esposa acorda e ouve a voz do marido e fala: o que será que está acontecendo? Esse homem não me deixa dormir. E de repente ela vem. Quando ela entra naquela atmosfera espiritual, imediatamente ela se cai de joelho prostrado. E naquele momento de adoração, o marido e a mulher se olham, eles se abraçam e eles falam: meu amor, me perdoa pelas palavras rudes, me perdoa pelos momentos em que eu não fui um bom marido. E ela fala: eu te peço perdão também, Obed, porque muitas vezes eu não tenho tido paciência, eu não tenho sido uma boa esposa. E naquele momento, porque na presença de Deus existe perdão, na presença de Deus existe restauração, na presença de Deus existe um consertar de relacionamento. E de repente vem a sua filhinha mais nova, que ela estava com 40 graus de febre, e quando ela entra naquela atmosfera, imediatamente ela é curada, e ela abraça os seus pais, e os três começam a chorar e a adorar a presença de Deus. E por último vem o filho adolescente, que estava dando problema, e ele vem e fala: pai, mãe, eu quero pedir perdão, porque eu tenho me desviado da presença de Deus, mas eu quero nessa noite dizer aqui nessa sala: eu me arrependo dos meus pecados e eu volto. E essa família se abraça, porque na presença de Deus existe restauração de famílias, existe perdão de pecados, existe cura de doença. E naquela presença, aquela casa inteira é abençoada, é restaurada. E você fala: Cleiton, mas por que você está falando isso? Porque a Bíblia diz assim: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Obed-edom foi abençoado em tudo. Eu quero pedir já para a banda subir aqui comigo, porque eu já estou encerrando. A Bíblia diz que a arca ficou 20 anos na casa de Abinadab e nada aconteceu. A Bíblia diz que a arca ficou 3 meses na casa de Obed-edom e tudo aconteceu. Vai depender de uma coisa: em como você adora esse rei. E a Bíblia não para por aí. A Bíblia diz assim: e Davi com grande festa, ele foi até a casa de Obed-edom, e ele ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Mas agora ele mudou a forma de como ele estava adorando o rei. A Bíblia diz assim: quando os que carregavam a arca, agora não eram mais carros, eram pessoas. Agora não eram mais carros, eram pessoas. Os que carregavam a arca davam 6 passos. No 7º passo, ele sacrificava um boi e um novilho gordo. E Davi, vestindo colete sacerdotal de linho, ele foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Eu quero pedir para que vocês coloquem de pé nesse momento no seu lugar. Fica de pé no seu lugar nesse momento, feche os seus olhos. A Bíblia diz então que Davi vai à casa de Obed-edom, porque ele ouve tudo aquilo que Deus estava fazendo na casa dele. Só que dessa vez Davi, ele dá uma ordem diferente. Ele fala assim para os levitas: olha, nós não vamos mais carregar nos carros novos, nós vamos carregar nos nossos ombros, nós vamos carregar com tudo aquilo que nós temos. E a Bíblia diz que aqueles que cantavam, eles davam 6 passos, e no 7º passo eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. O que isso significa para a sua vida? Você está aqui no domingo, você está no domingo de celebração, você está no domingo de você adorar o Senhor, mas você vai sair daqui nessa noite, e você vai fazer com esses levitas, você vai dar um passo. Segunda-feira é um passo,
Você vai festejar no segundo passo, que é terça-feira, o quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado e domingo. Você vai vir de novo na casa do Senhor para celebrar. Mas todos os dias, enquanto você caminha durante a semana, você vai carregar a presença de Deus nos teus ombros. E eu quero profetizar sobre a sua vida nessa noite, que assim como aconteceu na casa de Obed-edom, você vai fazer isso na sua vida a partir de hoje, todos os dias. Segunda-feira amanhã você vai se levantar, vai ser o nosso primeiro dia desses 100 dias de jejum, e você vai celebrar o Senhor com todas as suas forças. Você vai celebrar o Senhor com todas as suas forças. Você vai dar um passo celebrando, 2 passos celebrando, 3, 4, 5, 6, 7. E eu quero profetizar que assim como aconteceu na casa de Obed-edom, quando você tem o entendimento e a compreensão que o meio que você deve adorar a esse Deus é se curvando diante dele todos os dias, colocando a sua família, a sua casa, as suas finanças diante dele e adorando ao Rei com todas as suas forças, que em 3 meses a sua realidade vai mudar. Você vai prosperar, o teu casamento vai ser restaurado, o seu filho vai ser liberto, toda a saúde vai ser curada, em nome de Jesus. Eu quero declarar isso sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Declare isso, Lagoinha Belém. Jesus, Santo Espírito, Ele está aqui, Ele está aqui. Eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é permanecer em teu amor, em tua presença, Senhor, em tua presença, em tua presença, Senhor, em tua presença. Declare isso com todas as suas forças. Aleluia, aleluia, Jesus. Eu declaro assim como na casa de Obed-edom, em 3 meses a nossa realidade vai mudar, a nossa casa será transformada em nome de Jesus. Neste lugar, onde o poder não me corrompa, riquezas não me seguem. Eu quero estar nesse lugar, onde o mundo não me atraia, paixões não me seduzam. Em tua presença, Senhor Jesus. Declare que na presença dEle que tudo é transformado. Em tua presença, Senhor Jesus. Santo Espírito, eu me rendo ao teu agir. Meu anseio é
quero agora que você feche os seus olhos, para que nada tire sua atenção. É só você e Deus. E a pergunta é: como adorar ao Rei? Existe uma forma de que a presença de Deus pode estar ali e nada acontecer. Mas existe uma forma onde cada segundo da presença de Deus inunda a nossa vida e toda a nossa realidade é transformada. E é por isso que eu quero nessa noite fazer 2 convites para você. O primeiro convite é para você que nunca antes orou e falou: Senhor Jesus, eu quero que essa presença faça parte da minha vida. Eu já tentei de tudo, eu já procurei em muitos lugares, mas eu sei, essa noite a tua palavra falou comigo, e eu quero entregar minha vida para essa presença, para que a minha vida seja completamente transformada. Se você nunca fez essa oração, esse primeiro convite é para você. E se você um dia já fez essa oração, mas de repente, assim como Abinadab, você deixou os dias passarem, você se acostumou com estar perto ali, de estar na igreja, de viver a presença de Deus, mas essa noite essa palavra falou com você, e você falou: eu não vou deixar isso acontecer na minha vida, eu vou mergulhar profundo na presença de Deus, eu vou ser intenso na presença de Deus, eu não vou desperdiçar um segundo sequer, eu vou fazer assim como Davi, cada passo que eu der, eu vou glorificar a presença de Deus. E é por isso que com a sua mão no coração, com seus olhos fechados, eu quero que todos repitam essa oração comigo. Diga assim: Senhor Jesus. Todos comigo, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração e eu te peço perdão pelos meus pecados. Repita ainda assim comigo, diga: Senhor Jesus, eu que um dia me desviei dos teus caminhos, essa noite eu volto arrependido, e eu declaro que tu és o meu único Senhor e Salvador. Eternamente eu sou teu. Ainda com olhos fechados e com a sua mão no coração, se você fez essa oração pela primeira vez, ou se você já fez essa oração e hoje está fazendo de novo, falando: Senhor, eu volto, e agora eu volto não mais carregando a tua presença num carro, mas agora é nos meus ombros. Eu vou mergulhar, eu vou no evangelismo, vou no hospital, vou estar no GC, eu vou viver com intensidade. Então esse convite é para você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que está voltando aos caminhos de Jesus. Eu vou contar até 3, e quando eu chegar no 3, eu quero que você levante a sua mão bem alto, que eu quero orar com você. Eu quero ver você e eu quero orar com você. Não deixe de levantar a sua mão se Deus falou com você nessa noite, nessa palavra, porque a partir de hoje a sua realidade é assim como na casa de Obed-edom. Seu casamento vai ser transformado, a sua saúde, a sua situação financeira, a vida com seus filhos. É quando você entra na presença de Deus que a sua vida é transformada. Então eu vou contar até 3, você que fez essa oração pela primeira vez, ou você que está voltando, fazendo essa oração de novo. Quando eu chegar no 3, eu quero que você levante a sua mão, que eu quero te ver, eu quero orar por você. Eu vou contar 1, 2, 3, levante a sua mão se você é uma dessas pessoas. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Lá na direita, lá na esquerda, lá atrás, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus te abençoe. Eu quero fazer mais um pedido para você que levantou a sua mão. Pega os seus pertences do seu lugar e vem aqui à frente, que eu preciso orar por você. Vem aqui, sai do seu lugar como uma atitude de fé, dizendo: hoje a minha vida muda, a minha vida nunca mais será a mesma. Pode vir, sai do seu lugar enquanto a igreja aplaude. Vamos lá, Goiânia, Belém, aplaude o nome de Jesus. É noite de festa, é noite de salvação. Vem, pode vir, vem, vem. Senhor, Isso, vem, não fica no seu lugar. Talvez você esteja assim, é como quando Davi bateu na casa de Obed-edom, ele se assustou. Você fala: o que aconteceu?
Talvez você esteja assustado, não esteja entendendo muito, mas se Deus falou com você, sai do seu lugar, faça como Obed-Edom, fala: hoje é o meu dia, a presença de Deus me encontrou. Sai do seu lugar, não tenha vergonha, vem aqui à frente. Hoje é o seu dia, hoje é o seu dia. Tem mais gente vindo, aplaude o nome de Jesus, Lagoinha Belém. Vamos, vamos, aleluia! A gente queria orar por você, celebrar a sua vida. Queria pedir o pastorzão dessa casa, o pastor Maxwell está aqui. Vamos orar por eles, pastorzão.